Quantos estão aqui ávidos, famintos pela palavra de Deus? Deus tem uma palavra para compartilhar no seu coração nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, que é Deus, vai trazer revelação da sua graça sobre a sua vida. Porque, irmãos, a graça não é algo que nós compreendemos apenas com uma mente humana, com o nosso intelecto humano, que é muito limitado. A graça de Deus, ela só pode ser compreendida através da revelação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode trazer luz ao coração do homem, descortinar os nossos olhos para que nós possamos vislumbrar a graça do nosso Senhor. Mas preste atenção, homem nenhum jamais vai poder chegar ao nível de dizer, eu já sei. Não vai. A graça de Deus, ela é inesgotável. Quanto mais você tem um entendimento da graça dele, mais você é atraído por ela e para ela. De maneira que a cada instante, a cada medida que vai passando, mais luz de Deus vai sendo trazida para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, os irmãos que estão em casa também. Pai, nós oramos pelos teus filhos nessa noite. Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer luz, entendimento, clareza, revelação das palavras que iremos compartilhar nessa noite. Que o teu Espírito possa testificar a mensagem ao coração dos teus filhos. Em o nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está escrito lá em Judas. Judas 1, versículo 1. Na realidade é só um capítulo. Quem é esse Judas? Muitas pessoas falam em Judas, já imagina aquele Judas que traiu Jesus, não é verdade? Só que esse Judas aqui, ele não é aquele Judas que traiu Jesus. Esse Judas, ele era filho de Maria e José. Portanto, ele era irmão na carne do Senhor Jesus Cristo. Mas Judas, ele entendeu que aquele que ele viu crescer dentro da sua casa, não era meramente o filho do homem, mas era o filho de Deus. E Judas creu, foi transformado, foi levantado como apóstolo e escreveu um livro da Bíblia. E é esse livro, alguns versículos desse livro que nós vamos compartilhar nessa noite. Olha como é que Judas se refere, vamos dizer assim, ao seu parentesco com Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas, ele entendeu que o Senhor Jesus, que cresceu dentro da casa dele, era o Filho de Deus. Portanto, como é que um servo, ele se refere ao seu Senhor? Senhor. Ele entendeu, ele é o meu Senhor. Quem entende a graça de Deus, ele entende que agora ele tem sobre si um Senhor. Um Senhor. O mesmo sangue que foi derramado na cruz, que te justificou, que te santificou, que te redimiu, é o mesmo sangue que te comprou. Você agora é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor. Portanto, quem tem revelação da graça de Deus, ele não leva a vida como ele bem entende, né? Porque algumas pessoas equivocadamente, elas dizem que eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Quem está na graça, ele entende, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele dobra a cerviz, a coluna, né? Ele dobra a cerviz, se ajoelha diante do seu Senhor e diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Quem usa essa expressão, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, na realidade ele não é livre. Ele é simplesmente preso aos desejos da sua carne, preso ao pecado e até mesmo prisioneiro do diabo. Mas aquele que se levanta e diz,
Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor, esse sim pode se levantar e viver a vida na liberdade dos filhos de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Judas se refere ao Senhor dessa maneira. Judas, de Jesus eu sou servo. Você sabe que a expressão servo na realidade é escravo, não é verdade? Mas não soa bem aos nossos ouvidos, né? Ô escrava Ruth. Mas é isso que nós somos do Senhor. Nós somos comprados para Ele. Portanto, nós agora temos um Senhor. De Deus nós somos filhos e somos amados. Mas do Senhor Jesus Cristo nós somos servos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha só, de Tiago ele é irmão. Tiago é o outro apóstolo que também escreveu uma epístola que está aí na sua Bíblia. De Jesus eu sou servo, mas de Tiago eu sou irmão. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quantos são amados em Deus Pai aqui? É isso que você é. Essa é uma verdade que você deve confessá-la todos os dias. Eu sou amado de Deus Pai. Deus me ama e eu sou guardado em Jesus Cristo. Pastor, essa pandemia aí, alguns filhos de Deus estão sendo acometidos por ela. Por que que alguns são e outros não? Não sei. Nem é sábio fazer esse tipo de pergunta. Alguns vão ser poupados. Alguns de fato não vão pegar esse coronavírus. Mas outros vão pegar. Mas não pegando ou pegando, você tem que se levantar e dizer: eu sou amado de Deus Pai, eu sou guardado em Jesus Cristo. É como Sadraque, Mesaque e Abidnego chegaram para o rei Nabucodonosor e disseram: ó rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha ardente, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fique tu sabendo, ó rei, que não vai mudar em nada a nossa fé. Nós continuamos firme. Ele é o nosso Deus. Portanto, quer você que seja livrado, eu oro para ser livrado, que eu não quero ficar de quarentena preso na minha casa. Quer você não seja livrado, o Senhor quer ser exaltado, e Ele vai ser na boca dos seus filhos. Ele vai ser conhecido como aquele que te guarda, que te preserva da fornalha ardente, mas Ele também vai ser conhecido como aquele que te livra do fogo no meio do fogo, como aquele que te livra da doença no meio da doença. Quantos dizem amém? Amém. Ele quer ser exaltado, e Ele vai ser exaltado. Portanto, não importa pelo que viemos a passar, nós podemos orar para sermos livres disso, mas nós continuamos firmes nas nossas convicções. Nós somos amados e guardados em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Uau! As coisas de Deus podem ser multiplicadas na sua vida. Você já está recebendo tanto de Deus? A promessa é: vai multiplicar. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, Judas está escrevendo uma carta aos amados, à igreja. Portanto, está escrevendo uma carta a nós. E ele está dizendo: olha, eu comecei a escrever, o meu alvo era escrever sobre a nossa comum salvação, porque esse é o nosso propósito. O nosso propósito é falar de salvação. O nosso propósito é falar do evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Judas falou: eu estou tentando, o meu alvo era escrever, mas aconteceu algo, que em vez de eu escrever da nossa comum salvação, por que é comum? Porque é a todos nós, é de todos nós. Aconteceu algo, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Uau!
Judas queria escrever sobre a salvação, que esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto. Mas Judas falou: olha, aconteceu alguma coisa, então eu tive que mudar o tema, eu tive que mudar o assunto. E agora o meu assunto é: eu estou te exortando a batalhar. O assunto agora mudou. Judas está dizendo para os irmãos lá, mas dizendo para os irmãos aqui também: batalhe, batalhe. Está te convocando a entrar numa batalha. Pastor, batalhar pelo quê? Diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. O pela fé aqui tem um artigo definido. É pela mais a. É pela mais o. Portanto, não é porque pode gerar confusão. Não é a fé no sentido, eu preciso crescer em fé. Eu preciso ter a minha fé aumentada. Não é nesse sentido. Judas está dizendo pela fé no sentido de doutrina. Qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Qual é o seu ensino? Ele está dizendo: você precisa batalhar pela sua crença. Pastor, e qual é a nossa crença? Qual é o nosso ensino? O Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justificação pela fé. Esse é o nosso ensino, essa é a nossa doutrina, essa é a nossa crença. E Judas está dizendo: batalhe por ela, seja firme, se posicione por essa fé, que foi entregue aos santos. Esse ensino, essa doutrina, ela é sua, ela é de todos nós. Pastores têm que batalhar pelo ensino. Mas não é uma incumbência só de pastores e líderes, é uma incumbência de todos os santos. Você precisa defender a mensagem do Evangelho da graça. Você não precisa se defender se as pessoas falem mal a seu respeito, porque quem te defende é Deus, é Ele quem te justifica. Mas quando fala da mensagem, quando equivocadamente distorcem a mensagem, você precisa se posicionar. Nós não somos como as pessoas do mundo lá fora, chamadas politicamente corretas, que falam o que as pessoas querem ouvir, para ficar bem com todo mundo. Não. Se você está num ambiente, seja qual for, e a pessoa fala contra, distorce a mensagem do Evangelho, você tem que se posicionar e exortar. Não é isso que é a mensagem da graça. Você está equivocado. Quantos dizem amém? E aí Judas vai dizer: por que era necessário que os irmãos batalhassem pela fé, pela doutrina, pela mensagem do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Olha o que ele diz que estava acontecendo, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com fingimento. Parece que são homens piedosos, mas negam poder. Parece que é crente, mas são ímpios, e se fingiram dissimuladamente e entraram no meio da igreja. Judas está dizendo: os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, estão dentro da igreja, mas são ímpios, dissimulados, que transformam. Pastor, quem são esses homens dissimulados? Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas está exortando os irmãos a batalharem pela fé. Contra quem? Contra aqueles que distorcem. A palavra que ele usou ali foi transformar.
Mas na realidade ela não está bem traduzida aqui. Porque no original é metatiteme. Metatiteme não é transformar, metatiteme é trocar uma coisa por outra. Um estudioso da Bíblia, ele usou uma expressão que pode melhorar para você a compreensão dessa palavra. Ele diz que a palavra metatiteme é vira-casaca. O que é vira-casaca? É um torcedor do Cruzeiro, que torceu há muitos anos pelo Cruzeiro, mas agora ele diz que ele torce para o Galo. É um vira-casaca. Quem é que tolera um sujeito desse? Quem é que dá ouvidos a um homem, né? Quem gosta de futebol aí, dá ouvidos a um sujeito desse? Ele é um vira-casaca, é um desleal. E agora torcendo para o Galo, depois ele vai torcer para o América Mineiro. Isso é transformar, é trocar uma coisa por outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? E pelo que eles estavam trocando? Eles estavam trocando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo por libertinagem. E libertinagem aqui é sexual. Estava com aquela conversa, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou na graça, não tem problema. Estavam trocando. Judas falou, são homens ímpios que trocam o evangelho da graça por outra coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. A mensagem de hoje, a pergunta é, você está firmado na verdade? Porque a verdade é a graça. É preciso que você tenha compreensão disso. Então a graça de Deus é como essa mureta aqui. Enquanto você está andando, você está firmado na verdade. Mas tem um buraco de um lado e do outro. De um lado, são aqueles que saem da graça e vão para o caminho da libertinagem, do pode tudo. Mas do outro lado é um buraco também. Gálatas 1:6. São aqueles que caem no legalismo, nas leis, nas proibições. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 1:6. Admira-me, estou perplexo, admirado, que estejais passando. A palavra passando aqui no original é a mesma lá de Judas, metatiteme. Aqui foi traduzida como passando, mas é trocando. Tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, porque só existe um evangelho. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo, tem gente que está trocando o evangelho da graça pela lei. São os legalistas, o time dos legalistas, das proibições. Mas Judas está dizendo, tem um grupo de gente que está trocando o evangelho da graça pela libertinagem, pelo liberou geral. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Volta lá para Judas 1, por favor. Aí Judas vai dizer no versículo 4, que quem faz isso, que troca o evangelho da graça por um tipo de libertinagem, ele está negando o Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é sério. Só o evangelho da graça centraliza Cristo. Só o evangelho da graça coloca Cristo no centro. Tudo que sai fora, seja sai fora para o lado da lei, ou seja sai fora para o lado da libertinagem, nega Jesus Cristo, tira Jesus Cristo do centro. E aí no versículo 11, Judas vai dar o exemplo de 3 eventos, ou de 3 personagens do Velho Testamento, para trazer luz à vida da igreja, e vai trazer luz à sua vida também. Quais são essas pessoas? Como elas se comportam? Como elas agem? Que caminham para a libertinagem e tiram Cristo do centro. Negam
Cristo e a sua obra consumada. Olha o que diz no versículo 11. Ai deles, presta atenção, todas as vezes que na Bíblia está escrito ai, é porque o negócio é sério. Jesus pronunciou alguns ais para escribas e fariseus. E Judas está dizendo aqui, ai deles, porque o juízo vem. Todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Ai deles. E aí ele fala de 3 exemplos. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Quantos exemplos, irmãos? 3. Caminho de Caim, erro de Balaão e revolta de Corá. 3 caminhos. E nós vamos ver esses 3 caminhos, quem foram esses personagens bíblicos, o que aconteceu com eles no Velho Testamento, que Judas está usando como exemplo no Novo Testamento, para mostrar pessoas que negam o Senhor Jesus Cristo e caem na libertinagem. Amém? Primeiro exemplo é o caminho de Caim. Quem foi Caim na Bíblia? Caim foi o primeiro filho do primeiro casal na Bíblia, Adão e Eva. Os irmãos conhecem a história, está relatada lá em Gênesis 4, que depois de um tempo, Caim e o seu irmão Abel vieram trazer uma oferta diante do Senhor. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta, ele era um agricultor, então ele trouxe uma oferta das primícias da terra. Provavelmente ele trouxe ali cereais, trigo, cevada, coisas assim, e ofereceu ao Senhor. Abel, em contrapartida, era um pastor de ovelhas, e Abel traz um cordeiro como oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Pastor, o que quer dizer esse caminho de Caim, que Judas citou lá no Novo Testamento? Adão, quando Deus falou para Adão, Adão, todas as árvores do jardim você pode comer, só não coma de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Os irmãos sabem que Adão comeu, então havia uma sentença sobre Adão, ele iria morrer, porque ele pecou. A Bíblia diz então que Deus veio se encontrar, como sempre fazia, na viração do dia. E Adão percebeu que estava nu, sentiu medo, se escondeu de Deus. E aí Deus começa a conversar com Adão. E Adão, ao perceber que estava nu, ele pegou folhas de figueira, e ele fez uma roupa para si e para sua esposa, Eva. Porque Adão sabia, o homem não pode se apresentar diante de Deus nu. Só que as folhas de figueira apontam para a obra humana. Adão tentando se qualificar para se apresentar diante de Deus. Mas havia uma sentença de morte. Mas Deus não queria matar Adão. Deus faz o quê? Deus pega um animal, mata o animal, tira a pele do animal e cobre a nudez do homem e da mulher, de maneira que o homem e a mulher agora podem comparecer diante de Deus. Mas olha só, irmãos, nunca tinha acontecido morte até então, porque a morte entrou por causa do pecado. A primeira vez foi um animal que o próprio Deus matou. Adão olhou para aquilo, ele deve ter ficado apavorado, ele nunca viu algo morrer, mas agora estava morrendo ali diante dele. Mas Deus estava ensinando algo para Adão. Deus estava dizendo, Adão, olha aqui, era para você morrer, mas esse animal vai morrer no seu lugar. Adão, todas as vezes que você vier se apresentar diante de mim, o animal precisa morrer, precisa haver derramamento de sangue.
Lá em Gênesis não diz qual animal era esse, mas lá em Apocalipse, quando vai falar do Senhor Jesus, fala o quê? Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, aquele animal que foi morto lá em Gênesis era um cordeiro. Deus mesmo providenciou para Adão uma maneira de Adão se aproximar dele, através da morte, não de Adão, mas do animal. Então Adão entendeu isso. Não posso me apresentar diante de Deus sem haver derramamento de sangue. Agora vem Caim e Abel. Abel entendeu que não podia chegar diante de Deus sem derramar sangue. Mas Caim não. Caim achou que a obra dele, aquilo que ele tinha de melhor, os melhores frutos da terra, o qualificava para chegar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou. Não sabemos como isso aconteceu, porque como Caim percebeu que Deus rejeitou a oferta dele e aceitou do irmão dele? Eu penso que, porque no Velho Testamento tem essa descrição, todas as vezes que caía fogo do céu, se tinha um holocausto, o fogo caía no holocausto. Mas se não tinha o holocausto, o fogo caía sobre a cabeça das pessoas. Então eu penso que o fogo veio e consumiu a oferta de Abel. E não aconteceu nada com a oferta de Caim. Caim então percebeu, Deus aceitou a oferta do meu irmão, mas rejeitou a minha. Qual que é a atitude de ambos aqui? Quando Caim traz o melhor fruto da terra, as primícias da terra, ele está dizendo para Deus com a sua oferta: eu não tenho pecado. Eu com a minha própria obra, eu consigo me qualificar para estar na presença de Deus. Qual que é a atitude de Abel ao trazer um animal para ser sacrificado? Eu sou pecador. Eu sou pecador, eu não tenho condições de apresentar diante de Deus, alguém precisa morrer, então esse animal sem pecado, eu imponho as minhas mãos sobre ele, os meus pecados são transferidos para ele, e ele agora morre no meu lugar. Abel entendeu, mas Caim não. Preste atenção no que eu vou te dizer. Só há duas maneiras de você se apresentar diante de Deus: ou você vem sem pecado, ou você traz o sangue. E nós sabemos que não existe impecabilidade. Não faça disso um alvo de vida, isso é impossível. Homem nenhum consegue ficar sem pecar. Então traz o sangue. Pastor, quer dizer que eu tenho que matar um animal? Não, filho. O animal já foi morto. Uma vez, uma única vez e para sempre. O sacrifício perfeito, o nosso Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, diariamente o animal era sacrificado. O sangue era derramado. Mas aquele sangue derramado de animal não era capaz de resolver o problema do pecado. A Bíblia diz que ele só cobria o pecado. Mas no dia que Jesus vem andando rumo a João Batista ali no Rio Jordão, João Batista avista o Senhor Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses animais lá do Velho Testamento era como o seu cartão de crédito. Você faz uma compra e passa no cartão, não é verdade? Mas na realidade você não está pagando aquela compra ali, naquele momento. Cuidado com isso, porque aí é muito fácil gastar. Mas quando é que você vai pagar essa conta? Quando a fatura vencer. Na hora que a fatura vence, aí você tem que tirar o dinheiro e pagar. No Velho Testamento, o sangue de animais derramados eram cartões de crédito sendo passado. Mas quando Jesus vem andando rumo a João Batista no Rio Jordão, João Batista olha e diz: a fatura venceu e aquele que vai pagar a conta chegou. E na cruz ele pagou toda a nossa dívida. Não ficou nem um restinho para você pagar para depois, está me entendendo? Não existia aquele negócio de pagamento mínimo de fatura, não. O Senhor Jesus na cruz quitou
todas as nossas dívidas. Todas elas. Todas elas. Portanto, a única maneira de resolver o problema do pecado é com derramamento de sangue. É com derramamento de sangue. O caminho de Caim, que Judas está citando, é o caminho do homem achando que pode resolver as coisas sem o sangue. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muitas coisas boas aí no mundo, muitas coisas boas, que podem de certa maneira ajudar as pessoas aí. Certa vez um homem estava roubando, e o pastor falou uma vez com ele: filho, não roube, trabalhe, Deus vai te fazer prosperar. E o irmão roubando, e o pastor falou: não sei mais o que eu faço. E ele diz: o senhor não me entende, eu fui num seminário de cura interior, e lá eu fiz uma regressão, e eu descobri a causa do meu problema. É porque eu tive uma infância pobre, e quando eu ia para a escola, eu via os meus colegas lá com os lápis Faber-Castell, e o meu lápis, lembra da aroeira? Era de madeira de aroeira, que nada fazia apontar aquele lápis. E teve um dia que eu fui brincar no recreio, e o meu short rasgou, e porque eu era pobre eu não usava cueca, e foi a maior vergonha da minha vida. Eu preciso de cura interior. E o pastor disse para ele: olha, tenho dó da sua história, realmente muito triste. Eu quero te dizer que tem pessoas que viveram pior do que você e não se tornaram ladrões. Pecado não é doença. Está me entendendo? Não chame pecado de doença. Porque quando você acha que o pecado é doença, você arruma alguma estratégia para resolver. Cura interior, regressão, psicologia. Todas essas coisas são boas, mas negam o sangue, negam a obra do Senhor Jesus Cristo. Estão me entendendo? Aí vira o homem: eu não sei por que eu gosto tanto de trair a minha mulher, eu devo ter algum problema. Isso é pecado. E pecado só se resolve com sangue. Com sangue. Esse é o caminho de Caim. É um caminho de querer resolver as coisas pela sua própria obra, pelo seu próprio merecimento. É o querer se apresentar diante de Deus sem o sangue. Mas Deus não aceita. Você só pode se apresentar diante dele confiado no sangue. Por isso sempre apresente o sangue. Mas olha o que a Bíblia diz acerca de Caim. Está lá em 1 João. João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que ele o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Pastor, que obras são estas? Será que era de bom comportamento? Não. A Bíblia nem faz menção de comportamento de Caim e de Abel, porque o comportamento é irrelevante. O que a Bíblia está chamando de obra má aqui é o fato de Caim querer se apresentar diante de Deus sem o sangue. Chama ele de maligno. E o fato de a obra de Abel ser chamada de obra justa não é ligado ao comportamento de Abel. É o fato de Abel ter se apresentado diante de Deus trazendo sangue. Filho, você só é considerado justo aos olhos de Deus por causa do sangue. Não entre nesse caminho achando que você tem alguma justiça em si mesmo, que a Bíblia chama de justiça própria. Não, não.
Você só é qualificado, justificado pelo sangue. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas esse é o caminho de Caim. Nós ministramos aqui, não sei se há 2 domingos, lá em Hebreus diz que o homem que anda no caminho do merecimento, ele vai produzir 2 frutos: amargura e perversão sexual, licenciosidade. Lembra disso? Aqui Judas está dizendo, ele está chamando licenciosidade, perversão sexual, de libertinagem, que é a mesma coisa. Caim, porque ele andou no merecimento, quis oferecer para Deus algo sem o sangue, algo que ele mesmo dava conta, uma obra humana, ele ficou amargurado. Primeiro sinal, matou o irmão. E o segundo sinal, Judas está dizendo, é o caminho que leva para a libertinagem. Não ande nesse caminho, combata aqueles que andam nesse caminho. Mas há um segundo personagem, volta lá para Judas 1, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que é o caminho de se apresentar diante de Deus sem o sangue, do merecimento, da justiça própria, e movidos de ganância, precipitaram no erro de Balaão. Aqui é o segundo personagem, Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta mercenário. Ele usava o ministério para ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que usam o ministério para ganhar dinheiro. E quem faz do ministério para ganhar dinheiro, como é que é a atitude dele? Ele fala o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir? Eu vou te ensinar como ter um casamento saudável. 10 passos para ser um profissional de sucesso. 8 passos para se tornar uma mulher virtuosa. E aí você fica na sua cadeira, vibrando. Eu dou conta, eu consigo. Mas se o pregador se levanta e diz, olha, para de tentar. Você não dá conta. Você não dá conta. Para de tentar nadar, você vai afogar. E aí você fica na sua cadeira, o que eu vou fazer então? Não tem jeito para mim. E aí ele diz, clama pelo Salvador. Clama e fala, Senhor, eu não dou conta desse casamento, eu não dou conta de ser esse marido, eu não dou conta de ser essa esposa, eu não dou conta de ser essa mãe, me salva, Jesus. Aí ele vem feliz, estende a mão e te salva desse buraco. Mas não depende de você. E aí quando você se torna essa mulher, essa mãe, esse marido, você vai se gabar de quê? Você vai dar receita? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você vai dizer, eu só clamei por ele e ele me salvou. Eu só olhei para ele e ele me transformou. Mas há um outro também. Balaão tem esse erro da ganância, de querer fazer por dinheiro, então tem que falar o que o povo quer ouvir. Mas Balaão também, a Bíblia diz que o povo de Israel estava caminhando no deserto, estava sendo conduzido ali por Moisés. E eles iam entrar numa terra chamada Moabe. E o rei de Moabe era Balaque. Balaque ficou com medo, obviamente, porque ele ouviu falar do que tinha acontecido no Egito. Ele ouviu falar que o povo passou pelo Mar Vermelho e o mar destruiu o faraó e os seus cavaleiros. Ele ouviu falar das vitórias, das proezas que Deus fazia pelo povo de Israel. Então ele ficou com medo. E aí deram uma sugestão para Balaque, o rei de Moabe. Olha, tem um profeta na Mesopotâmia chamado Balaão. E ele é um homem porreta. Aquilo que ele amaldiçoa dá errado para as pessoas, mas aquilo que ele abençoa dá certo. Chama ele. A Bíblia diz então que Balaque enviou mensageiros. A princípio Deus não deixou Balaão vir, por 3 vezes. Mas depois Deus liberou que Balaão fosse. Lembra lá da mula que falou? É nesse episódio de Balaão. E aí Balaão chega. Ele recebe o dinheiro
para amaldiçoar Israel, o povo de Deus. Aqui acontece algo interessante, presta atenção. Todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele te conta a rebeldia do povo de Israel. Povo que murmurava, povo que ia contra a autoridade, e o juízo de Deus descia e matava, e o povo se levantava de novo em rebeldia, e o juízo descia e matava. Portanto, não era um povo assim, fiel não. Mas olha o que aconteceu. Projeta lá, por favor, Números. Números 23, versículos 7 e 8. Aqui Balaão está lá para amaldiçoar o povo. Mas na hora que ele ia amaldiçoar, Deus trocava as palavras da boca dele. Em vez de sair maldição, saiu foi bênção. Olha só. Então proferiu a sua palavra e disse, isso é Balaão falando, Balaque, que é o rei dos Moabitas, me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó. Jacó é outro nome para o povo ali de Israel. E vem, denuncia a Israel. Denunciar é acusar, condenar. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Uau! Agora, o mais surpreendente é o que fala lá no versículo 21, projeto 21. Não viu iniquidade em Jacó. Iniquidade é pecado. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Aqui está dizendo que não havia pecado em Israel? Não. Aqui está dizendo que Deus não viu. Como é que Deus vai amaldiçoar se Ele não está vendo o pecado? Ah, mas tem pecado. Pastor, eu sou... Perdão. Eu sou casada com esse homem, tem pecado na vida dele. E Deus fala, eu não estou vendo. Como essa pessoa vai liderar, vai ministrar? Eu estou vendo pecado na vida dela. Deus olha e diz, eu não estou vendo. Como eu posso amaldiçoar quem Deus está abençoando? Como eu posso acusar? O que Paulo vai dizer lá em Romanos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Qual que é o erro de Balaão? É achar que Deus está irado com o seu povo. É achar que Deus está querendo derramar juízo sobre o seu povo. E tem muitas igrejas que se levantam para dizer isso. Cuidado, a mão de Deus vai pesar. Isso é Deus. Eu já ouvi isso, que essa pandemia era Deus tratando com a igreja. Agora, coitado do mundo, o mundo pode falar, mas o que eu tenho a ver com a igreja? Eu estou sofrendo porque a igreja está andando errada? Olha que coisa absurda. O erro de Balaão é achar que pode amaldiçoar o povo de Deus. Não pode, filho, não pode. Lá em Efésios diz que você já é abençoado. O erro de Balaão é ficar procurando pecado no meio do povo de Deus. Deus não vê, não é que não existe, é porque tem o sangue sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue. Certa vez um homem, um crente, saiu de casa e achou um sapo morto na calçada dele. E tinha um papel dentro da boca do sapo. E quando ele tirou o papel, tinha o nome dele e da família dele. E ele correu para a igreja, obviamente, procurou o pastor. Pastor, tinha um sapo na porta da minha casa, e agora fizeram um trabalho para mim, o que eu vou fazer, pastor? Olha, realmente fizeram um trabalho para você, mas eu quero te contar que foi feito um outro trabalho para você também. E nesse outro trabalho, Deus agora está te abençoando. Agora você tem que escolher qual trabalho tem mais poder.
se o trabalho do diabo que te amaldiçoa ou se é o trabalho de Deus na cruz do Calvário que só te abençoa. É uma escolha. É uma escolha. Não ande com medo. Não ande com medo de pessoas que supostamente têm esse tipo de poder. Ah, eu acho que fizeram um trabalho para mim, uma macumba, uma boa cumba, sei mais o quê. Não fica com medo dessas coisas. Há um trabalho muito maior que foi feito por você, a cruz do Calvário. E na cruz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, aquele que era o único, o justo, que poderia receber todas as bênçãos, se tornou maldição no seu lugar, para que você hoje pudesse receber todas as bênçãos. Não entre por esse erro de Balaão. Achar que Deus agora está irado com a sua igreja. Conte para os crentes que você conhece, filho. Tem muito crente que está sofrendo com isso. Tem muito crente aí que está sofrendo depressão, peso na alma, porque acha que Deus está irado com ele. E tudo que acontece com ele fala, deve ser Deus. Deus descobriu o meu pecado, e agora? E a única coisa que ele consegue orar é misericórdia, Senhor. Mas mesmo assim, ele não tem fé para pedir por misericórdia, porque ele vê os erros dele, ele vê as falhas dele, e ele fala, eu estou frito, o que eu vou fazer? Filho, o amor de Deus já foi derramado sobre a sua vida. A ira dele virá. Mas a ira dele virá lá na grande tribulação, não é sobre você, virá sobre este mundo. O que tem sobre as nossas vidas é o amor de Deus, é a graça de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem um terceiro personagem. O primeiro é o caminho de Caim, quer se apresentar diante de Deus sem o sangue, nega o sangue, nega a obra do Senhor Jesus, portanto nega Jesus. Quer se apresentar no mérito próprio, na justiça própria, nas suas próprias obras. Mas tem aqueles do erro de Balaão, que acha que Deus está irado com o seu povo, porque Deus está vendo os erros do seu povo, o tanto que o seu povo é falho, e só prega condenação, juízo. Negam também o Senhor Jesus, porque negam que o sangue dele é suficiente para nos justificar diante de Deus. E quando Deus olha para mim e para você, ele vê o sangue. Os olhos de Deus não conseguem atravessar o sangue e ver o seu pecado. Deus olha para você e diz, não estou vendo o pecado, não estou vendo, porque ele vê o sangue. Mas o terceiro caminho está lá em Judas 1, versículo 11, que é da revolta de Coré. O que é isso? A Bíblia diz que o povo de Israel, em um certo tempo, juntou um grupo de pessoas. Não foi só a família de Corá. Foram outras famílias também, mas Judas só quis mencionar Corá. E esse grupo vieram questionar Moisés e Arão. Por quê? Deus havia estabelecido o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, presta atenção no que eu vou te dizer, ele é uma figura do Senhor Jesus. Lá em Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem é o sumo sacerdote? Ele representava o povo diante de Deus. Então você tinha o tabernáculo, era da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, depois os filhos dele, que vieram na sua descendência. Então uma vez por ano, o sumo sacerdote imolava um animal e levava o sangue desse animal lá na arca da aliança, dentro do santo dos santos, e ele aspergia o sangue ali sobre o propiciatório. Se Deus aceitasse aquela oferta, aquele sacrifício, toda a nação estaria abençoada. Então como é que funcionava? Eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote, porque ninguém podia entrar no santo dos santos. E o sumo sacerdote ia lá.
e ele aspergia o sangue. Se porventura ele morresse lá dentro, ninguém podia ir lá pegar. Então eles puxavam ele pela corda. E eles ficavam lá fora esperando. Mas quando o sumo sacerdote saía, e ele ia lá fora, e eles viam que o sumo sacerdote saiu vivo de lá, era um sinal que Deus havia aceito o sacrifício. E o sacerdote levantava as mãos e abençoava a nação. Era um ano de guerra vencida, era um ano de colheita produtiva, era um ano de bênção, de bênção, de bênção. O sumo sacerdote era o representante. Mas Coré questionou isso. Olha o que diz lá em Números. Vieram diante de Moisés e Arão e questionaram. Números 16, versículo 3. Olha o que diz. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Basta, cada crente é um ministro, toda a igreja é santa. Isso é verdade ou não é, irmãos? É, o que eles estavam falando não é mentira. Mas apesar de ser verdade, eles estavam fora da posição. Eles estavam querendo se apresentar diante de Deus sem a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo. Ele nos representa diante de Deus. Deus definiu assim, que o homem nenhum poderia se relacionar diretamente com Ele. Teria que ter um representante. E o diabo sabe disso, da figura do representante. Certa vez Golias, um gigante filisteu, estava afrontando a nação de Israel. 40 dias e 40 noites. E o que Golias dizia na afronta? Vamos fazer o seguinte, não precisa de todo mundo lutar com todo mundo não. Escolhe aí um homem dentre vocês, e esse homem vai representar toda a nação. E vem lutar comigo, eu vou representar todos os filisteus. De maneira que quem vencer a guerra, vai se tornar senhor da nação que perdeu. Quando Davi vai enfrentar Golias, Davi estava indo representando toda a nação de Israel. Quando Davi ganha de Golias, não é somente Davi quem ganhou foi toda a nação de Israel, porque Davi estava ali representando. Lá em Romanos 5, versículo 19, da mesma maneira fala de Adão. Adão estava representando toda a humanidade. Quando Adão pecou, todos os homens se tornaram pecadores. Eu sei que às vezes você pode pensar que você se tornou pecador quando você cometeu o seu primeiro pecado. Quando você chorou lá de pirraça, porque sua mãe demorou para amamentar você no peito. Isso já é sinal de pecado. Não. Você cometeu o seu primeiro pecado porque você já nasceu pecador. É a sua natureza adâmica. Você herdou ela. Olha o que diz. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, que é o nosso representante, ou pelo menos era, muitos se tornaram pecadores. Pastor, isso não é justo. O que eu tenho a ver com Adão? Pois é, assim que Deus faz. Mas o mesmo padrão que Deus usa para que todos os homens se tornassem pecadores, Ele usa também para Cristo, para o último Adão, para o segundo Adão. Olha o que diz. Assim também, por meio da obediência de um só, de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Jesus é o seu representante, Ele é o seu sumo sacerdote. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, eu sou o sumo sacerdote. O que Corá estava querendo fazer? Se apresentar diante de Deus sem a figura do sumo sacerdote. O que Judas está dizendo? Todas as vezes, esse é o caminho de homens que querem resolver as coisas,
querem chegar diante de Deus sem o sumo sacerdote, sem o Senhor Jesus. Isso vai ter como resultado libertinagem. Entende o que eu estou dizendo? E aí Moisés fala para Corá. Moisés primeiro vai consultar a Deus. Deus fala: Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa parada aí. Manda todo mundo acender um incensário e vem apresentar diante de mim que eu vou mostrar quem é quem aqui. E eles acenderam. Moisés falou: acenda o incensário e vem apresentar diante de Deus o fogo no incenso. E a Bíblia diz que o fogo de Deus veio, mas o fogo de Corá era para Deus fogo estranho. E quando o fogo estranho está na presença de Deus, literalmente é frito, é consumido. E eles foram consumidos. Presta atenção no que eu vou te dizer. É por isso que tem muitos pastores que se sentem consumidos pela igreja. Tem pastores que se suicidam. E aí as pessoas dizem: é culpa da igreja, está sugando o pastor, a energia do pastor. É porque ele está oferecendo para Deus fogo estranho. Ele está oferecendo para Deus uma obra que o fogo é sustentado por Ele mesmo. E quando ele faz algo para Deus, que Ele mesmo é energia, é fogo estranho para Deus. E aí gera desgaste. A igreja suga o pastor, a família do pastor, e a família do pastor agora é prejudicada, porque esse pastor só tem a igreja. Mas quando o pastor entende, a obra de Deus é feita na força de Deus. É a sarça, lembra lá de Moisés? É a sarça no deserto. Ela tem o fogo, mas ela não se consome. Ela só sustenta. Aí ele consegue fazer a obra em paz e no descanso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, filho, isso é um sinal para a sua vida. Tudo aquilo que tem consumido fogo na sua vida, energia, desgaste, é porque você está tentando resolver as coisas sem o sumo sacerdote. Mas isso para Deus é fogo estranho, isso é sério. Mas quando você entende o princípio do representante, e você vem agora levando a sua vida, o seu ministério, a sua família, as suas finanças, sabendo: eu me apresento diante de Deus confiado no meu representante. Lá em 1 João 4,19, o que diz do seu representante? Olha o que diz. 17, por favor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Ele é o nosso representante. Se Ele é aceito, nós somos aceitos. Se Ele é amado, nós somos amados. Se Ele é saudável, nós somos saudáveis. Se Ele é próspero, nós somos prósperos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus decidiu tratar você de acordo com o seu representante. Deus olha para você e Ele quer saber quem vai te representar. É você mesmo ou é o seu sumo sacerdote? Se você aceita Cristo, Deus te aceita. É por isso que os crentes falam: você quer aceitar Jesus? É isso mesmo, você tem que aceitar Ele. Se você aceitar Jesus, Deus então vem, eu te aceito. Se você honrar Jesus e a sua obra, Deus honra a sua obra também. Entende o que eu estou dizendo? Se você receber Jesus, Deus te recebe também. O que Jesus falou? Aquele que me honrar, não me negar diante dos homens, eu também o honrarei diante do meu Pai. Entende o que eu estou dizendo? Mas por que Moisés não era o sumo sacerdote e só Arão? Se ambos eram filhos de Levi, dos levitas. Eu penso que é porque Moisés, ele não se identificava com o povo. Em que sentido, pastor? Moisés foi criado no palácio. Os irmãos sabem que ele foi levado, para ser criado no palácio de Faraó. Moisés não sabia o que era levar chicote no lombo. Moisés não sabia o que era acordar de madrugada e fazer tijolo e dormir tarde da noite, porque ele nunca foi escravo no Egito.
Mas Arão sabia. Arão sabia. Arão foi levantado sumo sacerdote porque Arão se identificava com o povo. Assim é o nosso sumo sacerdote. Ele abriu mão da sua glória, desceu, se fez homem para se identificar conosco. Ele sofreu tentações, sofreu humilhações, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Por quê? Para se identificar conosco. Então ele sabia o que nós passamos. Certa vez, ele foi para ressuscitar Lázaro. Ele sabia, falou para os discípulos que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ao ver Maria, a irmã de Lázaro, chorando, a Bíblia diz, um versículo que todo mundo conhece, né? Jesus chorou. Por que ele chorou se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Porque ele se identifica conosco. Esse é o nosso sumo sacerdote. Não abra mão dele. Judas está dizendo, aqueles homens que trocam a graça de Deus por libertinagem, eles andam no caminho de Caim, querem andar na justiça própria, nas suas próprias obras, negam o sangue, portanto negam o Senhor Jesus Cristo. Eles andam pelo erro de Balaão, que o povo está debaixo de juízo, o tempo todo é condenação, é ira de Deus, negam a obra do Calvário, negam o Senhor Jesus Cristo, mas também andam na revolta de Corá, rejeitam o sumo sacerdote, rejeitam o representante. Quantos querem andar fora desses três caminhos? Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu quero só mais alguns minutos dos irmãos. Nós vamos ministrar uma canção e eu quero orar por você. Como eu disse para você, a graça, ela não pode ser compreendida com a mente humana. Não pode. E jamais, presta atenção no que eu estou te dizendo, jamais você vai poder falar que sabe. Jamais. Porque sempre vai ter algo para Deus abrir os seus olhos. Mas sabe qual é o problema de quando você diz que já sabe? Você se fecha para receber mais, não é verdade? E aí é como aquela pessoa que você vai contar um negócio, a pessoa, eu já sei. Aí você vai falar o quê? Acontece muito com marido e mulher, né? Eu já sei que você vai me falar, mas sabe? Então tá bom. Não faça isso, não faça isso. Todos os dias peça ao Senhor, Senhor, dá a revelação da Tua graça. Eu quero permanecer na verdade. Eu quero andar firmado nessa verdade. Porque quem anda na graça, ele tem os pés firmes. Ele sabe quem é. Ele sabe qual é a identidade dele em Cristo. Ele sabe que o sumo sacerdote dele, tal qual ele é, ele também é nesse mundo. Ele se identifica com esse sumo sacerdote. A sua salvação é uma questão do seu sumo sacerdote se identificar com você. Ele se tornou homem, se identificou conosco, foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Mas a sua vitória é você se identificar com Ele agora. Quem Ele é, tal qual Ele é, eu sou aqui nessa terra. Ele é amado, eu sou amado. Ele é guardado, eu sou guardado. Ele é suprido, eu sou suprido. Ele é provido, eu sou provido. Tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. Erga suas mãos ao Pai. Pai, em nome de Jesus. Senhor, as minhas palavras são limitadas. Eu não tenho poder, através das minhas palavras, de abrir o entendimento dos Teus filhos. Isso é obra do Espírito Santo. Senhor, e naquilo, Pai, ô Espírito Santo, traz luz da Tua graça. Pai, testifica essas verdades no coração dos Teus filhos. Clareia mais aquilo que eu não consegui clarear com as minhas verdades, com aquilo que eu compartilhei com as minhas palavras. Mas o Teu Espírito Santo tem esse poder de clarear o que é o caminho de Caim, o que é o erro de Balaão,
o que é a revolta de Corá, e firma os pés dos teus filhos nesta verdade, na graça, e que eles não caiam, nem para o lado da lei, do time dos legalistas, mas nem para o lado dos libertinos, que eles vivam fielmente na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos ministrar essa canção. Enquanto você ministra, você pode... Tem como você cantar? Amém? Vamos cantar essa canção maravilhosa, Graça. É muita graça, irmãos, muita graça, não é verdade? E essa graça deixa o seu espírito fervoroso, alegre, ousado. Seu espírito fica só esperando coisas boas, como diz a palavra. Estamos como quem sonha. Grandes coisas o Senhor tem planejado e tem realizado no nosso meio. Quantos creem nisso? Cante essa verdade em nome de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz paz, acalça os homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu,
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, de sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe sua vida e que a graça seja multiplicada sobre você, sobre a sua casa, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?